Shalom Abraham. Nossa aula de hoje é sobre Parashat Shmini. Nossa Parashat nos conta sobre animais puros e animais impuros. E, em primeiro lugar, o equipamento, vamos dar uma limpadinha. Agora vocês estão me vendo melhor. Então eu estou vendo vocês melhor. E a nossa Parashá nos conta que os animais puros, para serem animais puros, eles têm que ter dois sinais. Eles têm que ser ruminantes, como uma vaca, uma ovelha, uma cabra. Eles têm que ter casco fendido, ou seja, a pata fendida em cima e embaixo, e não somente em cima. Tendo esses dois sinais, você encontrou uma girafa no meio da África, você pode tirar o leite dela e dar para sua criança. Quer dizer, tendo esses dois sinais, esse animal é considerado um animal puro. Em relação a shchita, abate kasher, aí o shochet, o shochet é a pessoa que faz o abate kasher, ele precisa receber do professor dele as instruções como fazer o abate daquele animal. E geralmente o que chegou até nós é só o abate de um boi, de um carneiro, de um bode. Mas não chegou para nós o abate de uma girafa, por exemplo. Pode ser que nunca existiu isso também na nossa história. Então, para fazer o abate do animal, abate kasher, aí já é outra regra. O shochet tem que receber as instruções específicas, ter aprendido do professor dele. Mas para tomar o leite desse animal, é o suficiente que ele tenha esses dois sinais. A Torá nos traz depois 4 animais com um sinal só. E a primeira pergunta em relação a isso é o que a Torá está contando para a gente e por que a Torá está usando esse método, essa didática para nos repassar esse assunto tão importante. Diz Rashi que a regra da Torá é que ela sempre se traz a lista pequena, porque a lista grande pode ser que ela seja tão grande que contenha centenas de milhares de animais. Então ela te traz a lista pequena. Na lista pequena dos animais, a minoria é kasher, a minoria são animais puros. Então a Torá vai te trazer a lista dos animais puros, que são os animais que eles ruminam e têm o casco fendido em cima e embaixo. E na lista das aves é o contrário. Tem 24 espécies de aves que elas são impuras, e o resto todas são puras. Só que a gente não sabe quem é quem, a gente sabe pouca coisa. Então vamos começar pela lista dos animais. O que é uma espécie pela Torá? Quando a Torá fala que todo animal que ele é ruminante e tem casco fendido, ele é um animal puro, quer dizer que ele é um animal puro independente da espécie dele. Quando a Torá te traz depois a lista pequena dos animais que eles têm um sinal só, ela já fala sobre 4 espécies. O que é uma espécie pela Torá? Antes do dilúvio, o animal que Hashem criou, um cavalo, Hashem criou uma jumenta, o cavalo se cruzava com a jumenta, nascia uma mula, e essa mula poderia ter filhos férteis naquela época. Com a Arca de Noé, só entraram na Arca os animais originais que Deus criou, não aquelas novas espécies que surgiram dos cruzamentos híbridos. Para evitar esse problema novamente, Hashem deu uma brachá, Deus, ele deu uma brachá quando os animais saíram da Arca, deu uma brachá para eles crescerem e se multiplicarem. Então o animal que era a espécie original que Deus criou, que eram esses que entraram na Arca,
E esses que saíram da arca, eles receberam essa bênção. Então, quando eles se cruzam, eles têm filho fértil. As novas espécies que surgiram depois da arca, ou seja, se cruzou um cavalo com uma jumenta depois da arca, aí a mula ela já não é fértil, porque é uma espécie que não saiu da arca, é uma espécie que surgiu depois disso. Então essa regra que nas primeiras 10 gerações do mundo, qualquer animal que se cruzava com qualquer espécie diferente tinha filho fértil, e por isso Hashem teve que depois resetar o mundo, trazer o mundo de volta a configurações de fábrica, por meio do dilúvio. Então, depois que foi resetado, aí o mundo já foi refeito de uma maneira mais precisa. Então isso quer dizer que aqueles primeiros animais que Hashem criou, eles, por natureza, eles não se cruzariam com espécies diferentes. Mas as pessoas daquela época eram pessoas que induziram esses cruzamentos híbridos. Então, sendo que o ser humano não cumpriu a parte dele como co-criador aqui, como colaborador de Hashem, então Hashem teve que mudar a natureza do animal para evitar que o ser humano pudesse corromper o animal mais do que uma vez, vamos dizer assim. Então a pessoa fez o cruzamento do cavalo com a jumenta, nasceu uma mula, mais do que isso ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer o cruzamento da mula com outro animal. Então, o que a gente entende daqui que quando a Torá fala sobre 4 espécies, quer dizer que dentro de uma espécie tem raças. Então a Torá fala que o camelo, ele tem um sinal só. Ele tem casco fendido embaixo em cima. Não, ele não tem casco fendido embaixo em cima. O Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra, eu jogo a culpa no trânsito, né? Mas a gente, por natureza, assim, não é tudo... o camelo, o que a Torá chama de gamal. A primeira tradução, gamal é camelo. Então, ele rumina, esses são os sinais dele. Ele rumina e ele não tem o casco fendido embaixo. Quer dizer, a pata dele embaixo é travesseirinho. Mesmo que em cima é fendido, mas embaixo não é. Então, ele tem um sinal só. Ele só rumina. Aí, uma veterinária nos Emirados Árabes, ela fez cruzamento entre camelo, dromedário, lhama, alpaca, vicuña, guanaco e deu filho fértil. E até ela deu um nome para aquele filhinho que nasceu. Então quer dizer que o camelo, o dromedário, o lhama, o alpaca, a vicuña, o guanaco, mesmo que eles não moravam na mesma região do mundo, mesmo que no Oriente Médio se conhecia o camelo e o dromedário e os outros estavam na Cordilheira dos Andes, ou no México, ou no Peru. Mesmo assim, eles são raças de uma mesma espécie. Ou seja, eles se cruzam entre si, eles têm filho fértil. Então, quando a Torá fala que o camelo tem um sinal só, a Torá já está te falando que é o camelo, o dromedário, o lhama, a alpaca, a vicuña e o guanaco. Por quê? Ela está te dizendo, essa espécie que se cruza com camelo e tem filho fértil, essas raças de camelo, que elas determinam, elas juntas se tornam a espécie do camelo, é um animal. Ou seja, uma espécie que tem 6 raças. E se você encontrar outro animal que ele é ruminante, não tem casco fendido, e que se cruza com o camelo e tem filho fértil, aí vai ser 7 raças. Mas isso já são raças. Então, quando a Torá fala gamal, é espécie gamal, espécie camelo. Espécie camelo contém camelo, dromedário, lhama, alpaca, vicuña, guanaco. Esqueci algum? Se esqueci, me lembrem depois. Agora vamos lá. Espécie porco. O chazer. A Torá fala o chazer,
é o contrário. Ele não rumina e ele tem o casco fendido em cima e embaixo. Então a pata dele é kasher. Ele sai lá do chiqueiro, ele mostra as patinhas, ele fala: olha gente, eu sou kosher, eu sou animal puro, pode me comer. Mas ele está te enganando, que ele não rumina. Então, se você cruza o porco, eu não sei quantas raças de porco tem. Não é a minha praia. Tipo, o meu assunto não é porco. Viu porco no zoológico. Não é que a gente tem acesso a essas coisas. Mas vamos dizer assim, se tem porco, javali, ou seja, qualquer coisa que tiver os mesmos sinais, quer dizer que ele tem casco fendido e não rumina, e que se cruza com o porco e tem filho fértil, vai ser raça de porco para nós. Agora, chegamos no Shafan e Arnevet. Há dois problemas. Por quê? Os padres antigos, não sei quais foram os motivos deles, mas uma coisa é certa, que eles nunca viram um judeu na vida. Quando eles traduziram a Torá para grego, para latim, para português, eles não tinham visto um judeu. Você vê pela tradução, você vê que eles não tinham contato. É como se eu quisesse traduzir escrituras do Japão, contar sobre a cultura japonesa, sem nunca ter ouvido falar disso. Então eles traduziram Shafan e Arnevet como coelho e lebre. Aí você já vê que eles não entenderam a regra da Torá, porque o coelho e a lebre, eles se cruzam entre si e têm filho fértil, quer dizer, eles são duas raças da mesma espécie. Eles traduziram o Shafan e Arnevet como coelho e lebre, que são, e o Shafan e Arnevet da Torá, eles são animais que eles ruminam e não têm casca fendida. E daí você vê que esses padres também não entenderam o que é ruminante pela Torá. Que a Torá fala, a palavra ruminante na Torá é ma'ale gerá. Ele faz subir a gerá, quer dizer, a própria palavra ruminante já vem te explicar o que é ruminante. Então, ruminante não é roedor, ruminante não é... Tem um nome para o coelho e para a lebre, que eles são duas raças do mesmo bicho, mas tem um nome, osso, qualquer coisa lá, é um tipo de ruminante, vamos dizer, não é ruminante, tipo um tipo de, desculpa novamente, um tipo de roedor. O ruminante da Torá tem que fazer subir o que ele tem no estômago. Ma'ale, faz subir. O coelho e a lebre, eles são roedores, osso, qualquer coisa lá, eles não fazem subir o que eles têm no estômago. E esse movimento que eles fazem, que eles é o mesmo movimento que o esquilo, que o rato, que o canguru, que tem 5.000 bichinhos que se comportam dessa mesma maneira. E quando a Torá te fala sobre 4 animais com um sinal só, e desses 4, o porco é o que tem o sinal do casco fendido em cima e embaixo. E o outro, o Shafan, Arnevet e o Gamal, é os que ruminam, mas não tem o casco fendido. A Torá está te dizendo que só tem essas 3 espécies que ruminam e não tem casco fendido. Ou seja, assim, se você fala que o critério da Torá de ruminante não é o que a Torá está te dizendo, que ele faz subir o que ele tem no estômago e mastiga de novo, mas você, Deus me livre, inventa uma nova religião, fala que o critério da Torá é mexer a boca como coelho, aí você vai estar dizendo que tem 5.000 espécies que se comportam dessa maneira. E na hora que eles traduziram isso assim, você vê, eles não entenderam a regra da Torá, nem a regra 1, nem a regra 2. Eles não entenderam que pela Torá ruminante é ma'ale gerá, que faz subir a comida de novo. Eles não entenderam que pela Torá uma espécie são todos os animais que se cruzam entre si e têm filho fértil. Então eles fizeram os 2 erros no mesmo bicho. Eles pegaram o Shafan, eles não sabiam o que era, aí eles traduziram como coelho,
Pegaram Arnevet, também não sabiam o que era, então traduziram como lebre. Então você entende que em volta do padre devia estar cheio de coelho e lebre, porque se ele, isso é o que ele tinha na cabeça na hora, mas que ele não entendia o que era ruminante, ele não entendia o que era espécie. Então até aí tudo bem, não é problema nosso. Mas um problema nosso é que depois veio o judeu religioso que deixou a religião, uma pessoa que sabia que Shafan e Arnevet não é coelho e lebre, e o nome dessa pessoa era Eliezer Ben Yehuda. Ele fez o dicionário do hebraico moderno e ele tinha estudado no Meshivá. Ele sabia que Shafan e Arnevet não tem como mostrar para alguém o que é um Shafan e o que é um Arnevet. E ele traduziu, pegou a tradução da Bíblia, traduziu como coelho e lebre. Então, se você pega um programa de TV infantil em Israel, vai aparecer o coelhinho dançando e todo mundo cantando Shafan, Nakatan. E as crianças acham que Shafan é coelho. Criança judia, religiosa, hoje, se você perguntar para ele o que é um Shafan, você vai com ele para o zoológico em Israel, o coelho vai ter escrito Shafan. Então essa pessoa, desculpa, quis fazer bonito para os europeus, quis traduzir o hebraico com os erros clássicos de tradução que eles fizeram, para fazer bonito para eles, para mostrar, olha, nós também temos um país, também temos uma língua, um idioma, temos uma bandeira, temos um dia da independência, um dia da árvore, dia de finados e dia de vai saber das quantas. Ele queria fazer um país como qualquer outro, eles não se importavam para eles. Se Deus criou o mundo ou não, isso já não estava na cabeça dele. Isso devia estar na cabeça dele quando ele estava na Yeshiva. Depois que ele chutou o pau da barraca, ele só se importou em fazer bonito com os europeus. No lugar de falar para eles, olha gente, vocês erraram. Nós que somos judeus, nós sabemos como traduzir a nossa própria Torá. No lugar de explicar para eles, ele foi mostrar para eles que ele também acha que o Shafan é um coelho. Aí foram perguntar para Eliezer Ben Yehuda, falaram para ele, você sabe que Shafan e Arnevet não é coelho e lebre, por que você traduziu como coelho e lebre? Ele falou, eu sei que não deve ser, eu sei que não é esse coelho e lebre que tem aqui, que foi o que ele traduziu. Deve ser um coelho lá da China, lá do Oriente. Ele não chega para lá dessa maneira. O que quer dizer coelho do Oriente? Não é coelho. Ele podia dizer, pode ser um bicho que ninguém nunca encontrou. Pode ser um bicho que se extinguiu, que ninguém nunca encontrou na geração dele. Mas o Shulchan Aruch, de 500 anos atrás, o Rabbeinu Yosef Karo, ele nos conta que quando a Torá te traz esses animais com um sinal, depois que a Torá já te trouxe um número pequeno de que todo animal que ele tem o casco fendido em cima e embaixo e que ele é ruminante, que ele faz subir a comida e mastiga de novo, e a Torá já te traz essa regra que esses animais são kasher, são puros, e a Torá te traz a exceção de regra, não exceção de regra, tipo a Torá te traz animais com um sinal só, que eles não são exceção de regras, que eles são impuros por não terem os dois sinais, e a Torá não precisaria te trazer essas 4 espécies de animais que eles têm um sinal só, porque a gente já sabe que se não tem 2 sinais, ele é um animal impuro. Então, se ele tem um sinal só, ele continua sendo impuro. Se ele não tem sinal nenhum, ele não é puro. Se ele tem um sinal só, ele não é puro. Então, o que importa para mim a diferença de ele ter um sinal só ou de ele ter 2 sinais? Ou de ele ter nenhum sinal? Então, 2 sinais, ele é puro. Nenhum sinal, ele é impuro.
um sinal só, ele também é impuro. Para que eu preciso de animais com um sinal só? Aí diz o Shulchan Aruch, que ele traz isso do Rambam, que traz isso da Gemara, que se você está num deserto e você encontrou um animal ruminante sem patas, o lado de baixo da pata dele teve algum problema lá, foi cortado. Você encontrou esse animal no deserto. Você vê que em cima o casco fendido, embaixo você não tem como saber. Mas você sabe que você conhece os animais. Então a regra é que todo animal que rumina, ele também tem o casco fendido fora, o casco fendido em cima e embaixo fora. Esses que a Torá te traz, que tem um sinal só, a espécie do camelo, a espécie do chafan e a espécie da arnevet. Então, diz o Shulchan Aruch, se você conhece a espécie do camelo e você está vendo que esse animal que você encontrou, que está ruminando, e não tem o casco de baixo para você verificar, você conhece a espécie do camelo, você sabe que ele não é um camelo. Você conhece a espécie do chafan, você sabe que ele não é um chafan. Você conhece a espécie da arnevet e você sabe que ele não é arnevet. Aí você pode tomar o leite dela. Porque a regra é todo animal que rumina tem o casco fendido em cima e embaixo, fora essas três espécies que a Torá te traz como exceção da regra de que todo aquele que rumina tem casco fendido em cima e embaixo. Agora está certo. Então, agora vamos para o outro lado da regra. Todo animal que tem um casco fendido, então ele também rumina, fora o porco. Então, se diz o Shulchan Aruch, você encontrou um animal, então você consegue reconhecer que ele tem um casco fendido, você consegue reconhecer que ele rumina, mas você não sabe que animal é esse. Se você... não, desculpa, voltamos. Você encontrou um animal que tem um casco fendido, como o porco, como o boi, como o carneiro, como o bode. Então você encontrou um animal que tem o casco fendido, mas você não consegue verificar se ele rumina. Você está em dúvida se ele é ruminante ou não. E você sai dessa dúvida da seguinte maneira: se você conhece a espécie dos porcos, você sabe que esse animal não é um porco, então você sabe que ele é ruminante, mesmo que você não está identificando. Ou seja, o Shulchan Aruch, ele te traz isso, lei da prática. Você precisa saber que tem animais com sinal só, porque todo animal ruminante tem casco fendido, fora o gamalo, chafan e arnevet, e todo animal que tem casco fendido é ruminante, fora o chazir. Então você encontrando animal que você está na dúvida, e conhecendo o gamalo, o chafan, o arnevet e o chazir, e você sabendo que ele não é um desses, aí você pode usar o leite desse animal. Então essa é a regra do Shulchan Aruch. A Gemara vai mais longe ainda. A Gemara fala, olha, se alguém um dia disser que Moshe Rabbeinu ele escreveu a Torá da cabeça dele, você pode provar para ele que a Torá é de Deus. Como você prova? Você mostra para ele, olha, Moshe Rabbeinu falou que só tem 4 espécies de animais que eles têm um sinal de pureza somente. Que a espécie do chazir, que ele só tem o casco fendido e não rumina. Então você não vai encontrar outra espécie com essa característica. A espécie do gamal, do chafan e da arnevet, que ele rumina, mas não tem o casco fendido. Você não vai encontrar outra espécie fora essas 3, que eles ruminam, mas não tem o casco fendido. E sabendo que Moshe Rabbeinu não teria como conhecer todos os animais do mundo,
Moshe Rabbeinu não esteve no Vale do Xingu. Moshe Rabbeinu não esteve na Rondônia, não esteve na Vila Velha. Moshe Rabbeinu, ele não tinha como conhecer todos os animais que tem no mundo. Então a prova de que Hashem revelou para ele isso por profecia, que era o único jeito que ele teria como saber, somente por profecia. Então essa é a prova de que a Torá é uma profecia. Aí vem o Eliezer Ben Yehuda e ele... Deus, eu não quero falar palavrão, mesmo que não tem criança aqui, mas não é o nosso nível. Mas eu tô vendo que coloquei uma Happy Day, tá escrito, coloquei uma moldura aqui, não consegui enxergar bem no caminho, mas está escrito Happy Day, então vamos ter um dia alegre, não vamos falar palavrão. Mas aí chegou o Eliezer Ben Yehuda e ele pegou o erro clássico de tradução da Igreja Católica e ele te fala que Shafan e Arnevet são coelho e lebre. E aí toda e qualquer pessoa, até um que acredita, ele vai falar, não pode ser que a Torá é uma profecia. Se Moshe Rabbeinu, ele te fala que tem 4 animais com um sinal só, e aí no lugar de 4 já virou 3, porque coelho e lebre é o mesmo bicho, e o sinal que o coelho e a lebre tem 5.000 espécies que tem o mesmo sinal, e aí até uma pessoa que acredita vai falar, agora estou em dúvida. Então isso, aí você digita coelho e lebre ruminante, você digita no Google, aí vai aparecer site judaico-religioso te dizendo que coelho e lebre são ruminantes, porque eles copiaram o tradutor lá, que nem sei. Aí entramos no mesmo problema. Não quero entrar em detalhes, porque eles não corrigem. Porque na hora que forem corrigir, vão falar para eles, espera, já estava 60 anos assim, agora você se lembrou de corrigir? Então eles não têm a coragem de fazer essa correção, porque eles vão estar assumindo que erraram por 60 anos. Mas agora o negócio já está tão geração internet, qualquer criança pequena tem acesso à informação. Não tem como ficar... não vamos entrar em detalhes novamente. Alguns Humashim já tentaram corrigir isso. Aí eles dão outras opções, eles te trazem o texugo da rocha e outros bichos, mas novamente o problema com esses outros bichos é que naquela espécie vão ter características que tem em outras espécies também, que não são ruminantes do boi e da vaca. Então a pessoa pode dizer, olha, até assim, translitera a palavra Shafan. No lugar de escrever Shafan, coelho, você sabe que não é coelho, então escreve Shafan. Arnevet, você sabe que não é lebre, então escreve Arnevet. Você acha que o Shafan é o texugo da rocha? Então coloca lá embaixo, olha, eu pessoalmente, Rabino João da Silva, eu acho que o Shafan é o texugo da rocha, mas não escreve que o Shafan é o texugo da rocha, porque você não estava 500 anos atrás, na época do Shulchan Aruch, para saber. E esse Shafan e esse Arnevet, eles não tiveram um rastreamento. Ou seja, assim, o porco, infelizmente, nos acompanhou durante toda a história. Quer dizer, qualquer judeu, ele sabe o que é um porco, porque onde a gente foi morar, nos países que a gente morou na Europa, eles criavam porcos. Continuação, o camelo teve um acompanhamento, porque os judeus moraram no Oriente Médio e lá tinham camelos. Agora, o Shafan e Arnevet não tiveram acompanhamento. Aí, se você fala que o Shafan é o texugo da rocha, aí você entra no mesmo problema das aves, que nós temos 24 tipos de aves impuras, que não são kasher, e o resto todas são puras. Mesmo assim, a gente só pode comer um frango, um pato, um peru, pouca coisa. Por quê? Porque essas 24 aves impuras não tiveram acompanhamento.
Então a gente não tem como saber agora quem é quem. Da mesma maneira, o Shafan e Arnevet não tiveram acompanhamento. Então a gente não tem como saber agora, hoje, o que é um Shafan e o que é um Arnevet. E sendo que não foram encontrados dois animais que ruminam como uma vaca, fora esses que a gente conhece, que é o boi, o carneiro, o bode e os antílopes. E por causa disso, o certo é transcrever o nome dos animais, transliterar. Por exemplo, os padres católicos, o que eles queriam transliterar para ocultar do povo, aí eles transliteraram. Chegou no assunto de Mashiach, aí eles transliteraram, eles não escreveram ungido. A palavra Mashiach quer dizer ungido. Por que eles não escreveram ungido? Porque se escrevesse ungido, iam falar, mas o JC não. Então, de acordo com a mitologia lá, né, que o Zeus foi com a mulher do anfitrião e fez o Hércules, então o JC não vai entrar em detalhes, que não é uma aula sobre assuntos de idolatria, mas então eles, no lugar de escrever ungido, e as pessoas iam falar, então ele é filho do pai dele, e o pai era filho do pai não é filho de Deus. Então eles transliteraram Mashiach para Messias. E aí, aonde não tinha que transliterar, lá eles transliteraram. Mas então você fala, mas o Mashiach, para ser Mashiach, tem que ser filho do rei Davi. E o cara lá não era. E o Mashiach tem que construir o Beit HaMikdash. Na época dele, o Beit HaMikdash foi destruído. O Mashiach tem que trazer todos os judeus para Israel. E na época dele, todos os judeus se espalharam. E o Mashiach, na época do Mashiach, todos os profetas falam que vai ter muita paz. E a partir da época dele, os cristãos foram os que fizeram 90% das guerras, inclusive Rússia e Ucrânia hoje. Então, tá bom. Eles estão vendo que não é. Mesmo assim, queria colocá-la por motivos de idolatria deles, queria. Então, pelo menos faz uma coisa certa. Você não sabe o que é isso? A palavra que você sabe que Mashiach é ungido, então traduz para ungido. Aí, a palavra que você não sabe, que é um Shafan, e Arnevet, você não sabe o que é, no lugar de traduzir errado, sabe? Você não viu o bicho. Você está vendo que tá dando uma demonstração de ignorância. Você está vendo que você não entende a regra da Torá de o que é uma espécie. Você está vendo que você não entende a regra da Torá, o que a Torá considera ruminante. E aí você traduz dois bichos que não tem nada a ver, que os dois são a mesma espécie e nenhum dos dois é ruminante. Então translitera. Aí se eles transliterassem, aí o Ben Yehuda também ia transliterar. E a gente se salvava do pior. Entenderam como funciona aqui? Quer dizer, a gente tem que pedir para o padre católico fazer um trabalho certo para que o judeu não copie, para fazer bonito para o padre, para que o judeu não copie e fale, olha, nós também sabemos que o Shafan é um coelho, entende? Olha a situação que a gente está, que você tem que torcer para eles acertarem, para que o nosso povo aqui não vamos entrar em detalhes, estamos próximos a Geulah. Na Geulah tudo isso vai ser corrigido. Está escrito, inclusive tínhamos no Pergunte ao Rabino da nossa querida diretora do nosso projeto no Pantanal, que no Pergunte ao Rabino ela perguntou que língua vão falar quando o Mashiach chegar. Então está escrito que o Hashem vai fazer com que todo mundo tenha uma linguagem clara, um idioma claro. Ou seja, como antes da Torre de Babel, todos falaram a língua santa, o hebraico clássico, então o mundo inteiro vai falar hebraico clássico. Mas fora isso, as outras línguas, sendo que nós precisamos de outras línguas para assuntos profanos, tipo conversar sobre coisas que não são sagradas,
Então, com certeza, as outras línguas também vão continuar para serem usadas para assuntos que não são assuntos sagrados. Então, mas o hebraico clássico vai voltar, o mundo inteiro vai falar hebraico clássico, fora isso que cada um vai falar a própria língua para os assuntos de trabalho dele, mas todo mundo vai estudar a Torá, todo mundo vai... Está escrito que toda a terra vai se preencher do conhecimento divino, como que como a água cobre o mar. Da mesma maneira, porque o profeta usa esse termo, como a água cobre o mar, da mesma maneira que no mar toda criança pequena sabe, todo mundo, até minha filha, que vai fazer 9 aninhos daqui a pouco, ela sabe que na hora que você chega no mar, ele começa no rasinho, mas depois, cada vez, ele vai ficando mais fundinho. Então, da mesma maneira, toda a terra vai se preencher do conhecimento divino. No começo, ou seja, todo mundo vai saber no rasinho, mas muita gente também vai saber, vai ter um conhecimento divino fundinho. Ou seja, uma pessoa vai saber mais profundo, outra pessoa vai saber mais superficial, mas todo mundo vai se encher do conhecimento divino. Então todos esses erros da língua hebraica vão ser corrigidos, vai voltar o hebraico clássico, e junto com isso vai continuar, as outras línguas vão continuar para que a gente possa usar elas para assuntos que a gente não deve usar a língua santa. Seria isso de uma maneira bem genérica. Nós vamos continuar falando sobre o assunto de animais puros, animais impuros. E mandem as suas perguntas, por favor. E que Hashem dê para vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, atzlachá, breiut, panasá beshefa e muita alegria. Te conto.